Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, por tua santa misericórdia, buscando, Senhor, o consolo para a nossa vida, a instrução para as nossas caminhadas, Senhor, em equilíbrio, discernimento e paz. Buscando a luz das tuas verdades, Senhor, porque aquelas que acreditávamos já não nos consola, já não nos fortalece. E a cada dia, Senhor, vamos descobrindo que estamos distanciando, Senhor, da paz e da felicidade, do equilíbrio íntimo. Oh, amado Jesus, derramai, Senhor, a tua luz sagrada sobre cada um de nós. Abençoai esta casa que nos acolhe, Senhor. Encarnados e desencarnados, que de onde vierem e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz. Estendei, Senhor, aos lares, famílias e familiares, as bênçãos celestiais desta tua santa misericórdia. Acalentai, Senhor, aqueles que encontram-se nos vícios, nos lares, sem trabalho, vencidos, Senhor, por processos obsessivos ou por vícios da fragilidade moral. Acalentai-os, Senhor. Fortalecei, Senhor, os lares na fé, na confiança, na prece, para transformar, Senhor. E assim, permitir, Senhor, o teu auxílio a cada um, em cada lar. Abençoai os trabalhadores desta casa espírita, Senhor. Aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Possamos, Senhor Jesus Cristo, ser o instrumento que tu usas para aliviar a dor e o sofrimento de todos aqueles que aqui se adentraram. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento não só sacie o corpo, mas ele possa também alimentar nossa alma. Depositai, Senhor. Depositai em cada companheiro e irmão que participaram na confecção deste alimento a gratidão dos nossos corações em forma, Senhor, de amparo e da energia, Senhor, que possa fortalecê-los na coragem e na fé. Estendei tuas mãos santas neste caderno de prece e que cada nome que aqui se encontra, Senhor, possam receber aonde estiverem a visita do teu amor através de um anjo amigo, derramando as luzes celestiais da tua misericórdia, possam ser fortalecidos a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus. Estendei tuas bênçãos celestiais, em forma, Senhor, da energia que modifica os elementos destas moléculas, Senhor, e transforma-se em pura energia de cura, de fortalecimento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser. Sejam colocados os remédios necessários, e de simples águas, transforma-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei tuas bênçãos sagradas à colônia Santa Marta, hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. E aqueles que sofrem, Senhor, abandonados pelas ruas, dementados no vícios, aprisionados por obsessões cruéis, muitas vezes esquecido da família, da sociedade, mas nunca esquecido e nem abandonado por ti. E um anjo amigo toque, Senhor, os corações bondosos para ajudar e amparar e fortalecer nos momentos
que estes companheiros e irmãos retornarem, Senhor, ao arrependimento e à lucidez, encontrando assim teus caminhos, ó Jesus. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam outros cultos e credos diferentes e diversos do nosso, Senhor. Que a luz do teu amor possa nos unir e sobre as dádivas da caridade possamos construir a fraternidade, Senhor, universal de uma grande família espiritual, filhos do mesmo Pai. Abençoai, amado Jesus, nosso país querido, que passa por tantas provações e tribulações, Senhor, no campo da moral e da ética. Derramai tuas bênçãos, Senhor, sobre nossos governantes sérios. Ilumine-os, Senhor, para que possam cumprir os desígnios de responsabilidade que assumiram ainda no plano maior, antes da reencarnação. Estendei sobre toda a humanidade a luz do teu amor, e que tu possas, amado Jesus, tocar nos corações e levar a paz, levar a tranquilidade e levar, Senhor, o equilíbrio para aqueles que querem caminhar para a regeneração. E assim, amado Jesus, fique em nós hoje e sempre. E assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam bem-vindos em nossa singela casa de preces. Casa esta que tem como única finalidade evangelizar. Buscar as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo como aprendizado e fazer dela um conceito de caminhada existencial. Como nós estamos distantes das verdades de Jesus. Como foram trabalhadas durante esses séculos as verdades das religiões e não religiosidade. Interesses pessoais, interesses de poderes, e que, dificultando assim a grandiosa caminhada para a regeneração, aonde nós estamos no olho do furacão e acreditamos que está tudo tão natural e tão normal. Você acredita na regeneração? Nós estamos passando por este processo natural do planeta Terra? Você acredita nisso? Ou você está esperando para ver? Se estiver esperando para ver se isso é real, o preço vai ser muito alto. O preço é muito alto. E chegará o momento de pagar, não terá retorno, não terá como desvencilhar-se da dor e do sofrimento através dos séculos e milênios que impõem àqueles que rebelaram contra o natural processo das leis divinas pelo progresso na individualidade de cada um. Jesus Cristo, o nosso amigo, irmão e amigo, aniversariante do dia de ontem, ele veio nos mostrar essa verdade e resgatar estes conceitos que haviam sido perdidos e haviam sido materializados pelas leis mosaicas e profetas. Ele espiritualizou e nos deu o consolo da vida eterna. Você acredita na vida eterna? Ele nos concedeu a capacidade de compreender que nós somos espíritos e estamos na carne, e a carne é um processo natural de crescimento e aprendizado na evolução de uma coletividade, de um planeta e também de uma individualidade, e que, apesar de estarmos em um contexto global, e a espiritualidade nos diz 30 bilhões de espíritos sobre o orbe terrestre, 7 bilhões e pouco agora na atualidade encarnados, a evolução é individual,
apesar da convivência coletiva, e nesse processo da convivência coletiva, vem os processos de aceleramento para essa evolução, e que muitos que não precisariam passar por dificuldades passam, porque ainda estão fazendo a provação, não a expiação. A provação é o fortalecimento para ver se ele passa para o estágio seguinte, assim como acontece daqueles que fazem um estudo, chega no final do ano, tem que fazer uma prova para ver se ele aprendeu e pode, assim, caminhar para o ano seguinte em uma já promovido, não é, no seu processo de estudos. Assim é nos processos da faculdade, vem o TCC, vem todos os testes finais. Então, você acredita na regeneração? Você acredita que nós estamos no olho desse furacão de transformação? Se não acredita, aí a coisa fica mais pesada. E se acredita e não trabalha, aí fica mais difícil ainda. Sabe, quando nós vemos a grande indiferença espiritual da humanidade e os valores que nós estamos colocando em determinadas coisas fúteis, é assustador. Estamos parecendo crianças que brigam por brinquedos que depois não quer mais. Você sabe a consequência de todos os efeitos que você tem feito escolhas? É o tema de hoje. A hora que você recebe o efeito de uma escolha sua de ontem, se você tem consciência de dizer, olha, eu poderia ter feito uma escolha melhor, mas não fiz. Eu sofro hoje a consequência desta minha escolha. Você já tem esse grau de evolução, de compreender que todos os acontecimentos são frutos das suas escolhas? Ou ainda você está no estágio de colocar a culpa no acaso, destino ou no próximo? Que é uma das facilidades grandiosas do egoísmo e do orgulho. Transfere. Acaso e destino nós estamos culpando a Deus. Do próximo, nós estamos arrumando um bode expiatório para nós mesmos. Não é? Você tem consciência das suas escolhas? Assim como uma pessoa pega uma carteira de cigarro e vê lá a imagem de uma pessoa entubada, pesando 40 quilos, um câncer, isso, aquilo, outro, e pega o cigarro, fuma e não está nem aí. Não preocupa, ele não está nem aí. Ai, que mais triste. Ou se não, compra uma carteira bonitinha, de couro, de metal, e põe aquela dentro para não ver aquela imagem. Mas e a hora que a consequência chega? E a hora que o câncer chega? E a hora que a problemática chega? Como faz? Aí ele vai arrumar a desculpa em quê? Fica igual aquele que bebe a noite inteira e come azeitona no fim da noite, né? A culpa é da azeitoninha, né? Então, é muito bom que a gente pense sobre isso, porque foi este o propósito que Cristo veio à Terra, para nos mostrar a verdade, as consequências das nossas escolhas. E que a gente compreenda que não existe acaso nem destino e nem inocentes. A cada um segundo suas obras. Por que fizeram todo aquele martírio
até crucificar Jesus. Por quê? Porque queria matar essas verdades. E por que fizeram a todos os apóstolos também e tentaram fazer com João Evangelista e com João Evangelista não conseguiram? Porque João Evangelista tinha uma missão deixada. Qual que era a missão de João Evangelista? Mostrar para nós o que iria acontecer 2000 anos depois, através do Apocalipse, do livro de Apocalipse. E tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Tudo aquilo que João escreveu. João foi o maior médium que já esteve nesse planeta Terra. Maior médium. Recebia tudo através de visões, de comunicações. Por que levou João Evangelista para a ilha de Patmos? Para que ele recebesse as mensagens. Para que ele recebesse as mensagens. Você sabe o que fizeram com João na ilha de Patmos? Por que não mataram ele? Porque levaram ele para lá, deixaram ele lá alguns anos, se não me engano 7 anos, para que as pessoas fossem esquecendo, porque ele era o último apóstolo de Jesus Cristo, vivo, para que as pessoas fossem esquecendo dele, porque a pregação dele era fantástica. Ele era o apóstolo do amor. Tanto é que ele detinha o poder dos elementos. Ele tinha o poder dos elementos, a imponderabilidade da matéria, que hoje, e ele falou isso nos livros de Apocalipse, e hoje nós estamos descobrindo isso. A imponderabilidade de alguns elementos da matéria, que passa por fogo, não queima, não muda o tempo, não muda o calor, gela, mas não gela. E Francisco de Assis fazia isso. Francisco de Assis, quando tinha um irmão nas baixas temperaturas da Itália, ali que chegava a 20 graus abaixo de zero, e ele só com a túnica, o irmão quase morrendo de hipotermia, ele chegava, só colocava a mão. Voltava para 30 graus. A temperatura ao redor daquele irmão. E passava a noite inteira e dormia em paz. E a neve caindo em volta deles. Compreende? E João Evangelista tinha esse poder. Tinha esse poder de libertar, de curar lepras. Por isso que colocaram ele lá. E chegou uma época que os reis de Roma, os potentados da Águia, mandaram que colocasse um caldeirão da altura de uma pessoa e enchesse de azeite e que esquentasse e que colocasse João, o evangelista, lá dentro, para que ele derretesse, para que não sobrasse nada daquilo que lembrava Jesus Cristo. Depois desses anos todos, onde ele não podia comunicar com ninguém, a ilha de Patmos é uma ilha inóspita. A água é saloba, a temperatura é lá em cima durante o dia, lá embaixo durante a noite. Não tem vida vegetal. Naquela época não tinha, não sei hoje. Isso é a história que fala. E quando os soldados chorando, porque João pregava e conversava com todos os espíritos, até com os peixes do mar, e pregava o evangelho de Jesus, a vida, a esperança, a missão de cada um, o sacrifício que cada um tem que fazer para o processo evolutivo. A dor é inerente ao processo evolutivo de todos nós, em um mundo de expiação e provas. Isso é até inacreditável, né? Mas está lá, está nos anais da história bíblica. Colocaram João dentro desse tambor de água fervente, só que quando eles foram colocar, eles viram descer dos céus uma luz como se fosse uma estrela e envolveu o corpo de João como um casulo de energias
luminosas e colocaram lá. E ferveram por uma semana. E quando derramaram o azeite depois de uma semana, aqueles mesmos soldados viram João cair no chão, depois sair de dentro deste casulo luminoso e agradecer a Deus e sair andando. Isso foi todos aqueles soldados guerreiros, orgulhosos de Roma, ajoelharam e disseram: fala para nós o que temos que fazer para encontrar com esse teu Cristo. Dá-nos uma regra de viver. João olhou para eles e disse: primeiro, obrigado, Senhor, por manter-me acesa a vida na terra. E disse aos soldados: despreza todas as leis e os profetas e abrace amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A regra de proceder. Passados-se alguns anos, aqueles soldados foram crucificados em Roma, porque pegaram eles participando de um culto cristão. Por que que faziam isso? Para implantar o que nós hoje tememos, a vida eterna, para materializar a nossa vida. Então, os potentados às trevas foram implantando esse medo em nossos corações e aproveitar a vida. Hoje o Natal é o quê? Vem agora o Ano Novo. O que você vai fazer no Ano Novo? Já está programando? O que sobrou do seu Natal ontem e hoje? O que sobrou? Amor, felicidade, carinho, ressaca, problemas estomacais? Engordou alguns quilos? Comeu além da sua capacidade física e orgânica? Ou a paz no seu coração, o amor, uma ressaca danada? O que sobrou? São escolhas pessoais. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe a consequência das escolhas que você está fazendo? Muitas vezes nós tememos fazer algum sacrifício de abandonar alguma coisa, mas ficar com aquela coisa é muito mais sacrifício, porque ela nos faz muito mais mal e leva-nos a perder a oportunidade do crescimento moral e espiritual. E o tempo é inexorável. Quem é dono da verdade? É o tempo. É o tempo. Você já voltou no passado, há 10 anos atrás, e fala: poxa, se eu tivesse feito uma melhor escolha na minha vida, como eu fui bobo, por que eu fiz isso? Isso geralmente é bom pensar na hora que está batendo a dor e o sofrimento. Se soubéssemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus. Emmanuel diz assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Já pensou? Se a pessoa que vai ofender, machucar outra pessoa, ele soubesse o tamanho da dívida karmática e cósmica das leis de Deus que ele terá que resgatar, ele desferiria o golpe ou diria: olha, eu te perdoo. Por isso Jesus falou: se te bate numa face, oferta a outra. A hora que chegar o momento do sofrimento, muitas vezes nós temos esse hábito de dizer que o sofrimento é uma causa do destino, ou culpa de nossos pais, condenando assim também a Deus, de coisas que nós não lembramos, porque nós fazemos um esforço danado para não lembrar das coisas ruins que nós já fizemos. Não é? As boas nós cantamos elas aos quatro ventos. E ele diz assim: se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade,
paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, né, o escrever, né, a caneta, a fim de não confiar-se à acusação descabida? Você já imaginou que tudo aquilo que nós falamos dos outros, que nós escrevemos dos outros, retornará a nós na mesma proporção? Compreende isso? Na mesma proporção. E a hora que começa a retornar, que é a nuvem negra das confusões mentais, dos desequilíbrios psíquicos, as nuvens negras das bipolaridades mentais, ou das vozes que gritam dentro do nosso cérebro, e que nós vamos na medicina, eles tacam o quetiapina ou o tarja preta e daí vai para frente. Se aquilo é fruto do que nós falamos e pensamos no passado, acusando, caluniando ou escrevendo mal de outras pessoas, se nós soubéssemos nesses momentos, antes de fazer, faríamos? Se nós conseguíssemos, Jesus, é isso que Jesus veio à Terra, foi para isso que Ele nasceu, para mostrar para nós o futuro hoje. Mostrar hoje. Fala, olha, eu sou o caminho e a verdade, siga nos meus passos, siga-me, siga nos meus passos, para que você não sofra lá no futuro por situações que você mesmo está ocasionando a ti mesmo. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres? Olha, aqueles que deserdam do bem, de fazer o bem, porque outras pessoas são ingratas. Eu lembro um dia que uma jovem mãe, uma mulher de meia idade, veio aqui desesperada, dizendo, queria um consolo, dizendo que ela era médium, trabalhava na mediunidade em centro espírita. Não perguntei se era kardecista ou não, mas ela dizia assim, olha, meu filho estava com 4 anos e eu tive uma evidência que meu filho ia usar drogas e eu saí do centro espírita para poder ficar mais tempo com meu filho. E meu filho, aos 16 anos, foi morto pelo traficante, porque ele começou a traficar e concorrer com o tráfico. Se ela soubesse que, se ela estivesse nas lides do caminho de Jesus Cristo, ela poderia ter evitado isso. Porque ao invés de pegar na mão de Cristo e pedir, Jesus, eu vou trabalhar na tua seara, cuida dos meus. Não, ela desertou de Cristo para se aprisionar na matéria, acreditando que ela, como mãe, estava acima do poder das leis de Deus, do poder das leis naturais da verdade. Não poderia ter ela pego na mão dos teus filhos, levado para a evangelização? Que a criança, iniciando sobre a luz de uma verdade, ela tem muito mais força para vencer a influência do mal do mundo lá fora? Cria-se uma personalidade muito mais firme para evitar o mal, o chamamento da porta larga. Pode até falir, mas vai falir com consciência, mas terá a semente plantada para que germine a árvore do bem. Se soubesse disso, e sabe, nós sabemos, porque Cristo vem falando, implantando isso em nossos corações há 2000 anos, nós é que estamos mais interessados no imediatismo terreno. Isso é igual aquela história de aqueles estudiosos de sociologia, de psicologia, vai em um abrigo
fazer uma entrevista com 3 pessoas. Aí está lá, seu Joaquim, seu José e Alexandre. Chama seu Joaquim. Quantos anos o senhor tem? Seu Joaquim vem, aquele velhinho bonito. No dia que eu vou ficar, se Deus me permitir, um velho bonito. Um coroa. Velho não, nunca vou ser velho, vou ser coroa. Aliás, eu já sou, né? Aí chega lá, 92 anos, todo espigadinho, né? E aí, senhor, senta aqui. Seu Joaquim, senta. E, tudo bem? Tudo bem, minha filha. Ah, por que o senhor está aqui? Não, minha família já morreu toda, meus filhos já, né, estão tudo aí grandes, criados, casados. Eu, para não atrapalhar a vida deles, vim para cá. Ah, mas o senhor faz tudo sozinho? Faço tudo. Trabalho, ajuda a limpar o abrigo. Aqui é minha residência, nossos amigos. Senhor, mas o senhor está muito forte. Obrigado, né? O que o senhor fez da sua vida? Ah, minha filha, eu trabalhei, sustentei minha família, fui religioso, fiz tudo aquilo que Jesus nos ensinou dentro da proporção do meu conhecimento. Nossa, mas o senhor está muito bem. Muito obrigado, minha filha. Fez outras perguntas lá, anotou. O senhor Joaquim foi embora, chamou o seu José. O seu José veio todo fortão, né? Aí perguntou para o seu Joaquim, quantos anos o senhor tem? 92. Nossa, o senhor está forte. Chama o seu José. O seu José vem lá com o velhinho, outro coroão, todo espigadinho, né? Aí o senhor José, o senhor está bom? Tudo bom? Quantos anos o senhor tem? 88. Nossa, mas o senhor está forte com 88 anos, está muito jovem, está parecendo cara de 60. Ele, pois é, mas como foi a vida do senhor? Ah, minha filha, trabalhei demais. Trabalhei, sustentei minha família, criei meus filhos. Né? Ah, mas o senhor está aqui porque não, morreram quase todo mundo. Né? E eu estou aqui, mas o senhor está firme e forte, trabalho até hoje, a gente ajuda a cuidar aqui, né? Forte e tal. Pô, mas o senhor está muito bem. Quantos anos o senhor tem? 88. Nossa, mas o senhor está bem demais. Aí chama lá o Alexandre. O Alexandre na cadeira de roda, mancando, todo mundo, gente empurrando. E você, como seu nome, Alexandre? Como foi sua vida? Ah, minha vida? Aproveitei demais. Bebi, usei droga, sexo demais, passei a balada, aproveitei, carnaval, palhaçada, fiz eclito, cachaça, fiz tudo. Nossa, mas aproveitou a vida? Aproveitei, nossa. Ah, mas por que você está aqui? Não, porque minha família não me aguenta. É mesmo. Quantos anos você tem? 38. Compreende isso? Se você souber o que as suas escolhas fazem, como você faria novamente suas escolhas? Porque é muito fácil você dizer, na hora que você está aproveitando das facilidades da matéria e desprezando as leis sagradas de Deus, os ensinamentos de Jesus. Você faria? E ele continua, se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Então está dando exemplo de algumas situações. A ingratidão traz uma amargura tremenda ao coração. Traz aquela infelicidade que não tem nada que traz a paz, a não ser o arrependimento e passar a ser grato a tudo. E tem uma coisa interessante. Sabe como começa o retorno para a paz e a saúde do ingrato? Ele começar a agradecer a dor. Isso leva, muitas vezes, algumas encarnações para ele despertar sobre essa verdade. É tanta solidão, é tanto sofrimento, é tanta depressão, é tanta tristeza. Nada está bom. Ele pode ser rico, bonito, pode ter tudo e sempre estará com angústia no coração. Nada está bom. E muitos destes, ao invés de trabalhar as dores da alma, faz é incentivá-las com vícios e fugas através de situações que agradam ou dá prazer à matéria. E ocasiona mais dor e sofrimento
mais tristezas e angústias que parecem que não têm fim. Isso vai em uma vida e perpetua-se para outras vidas. Você acredita que existe vida após a vida? Se você acredita, então comece a se preocupar. Comece a se preocupar, compreenda que tudo aquilo que é material não é seu, você vai abandonar. Qual é? Sempre nós temos, uma preocupação para amealhar-se uma poupança para a nossa velhice. Isso é bom e é natural, se você tem possibilidade. E se não tem, a democracia tão bela e tão linda em nosso planeta Terra incentivou para que os impostos e os abastados pudessem contribuir para aqueles que chegam na velhice e não conseguiram fazer uma poupança. Então aí vem a aposentadoria, os auxílios, o auxílio-doença e tal. A contribuição em nosso país é muito bacana, que 99% das pessoas têm essas condições. A nossa Constituição ela é fantástica. Então ela prega essa democracia justa. Eu estou falando da Constituição, tá, gente? Ela prega essa democracia justa. Mas nós preocupamos com este processo. Mas eu te pergunto, você se preocupa com teu espírito, com tua alma, que é a hora que chegar o decesso da carne, você estará vivo. E aí? Você vai esperar para ver? E a hora que você esperar para ver, será igual aquele que abriu a carteira de cigarro e olhou aquele que estava ali com efizema pulmonar, com câncer na glote, com problemas cerebrais e com artrose, artrites e degenerações no sistema nervoso e atrofiamento de membros. Você lembrará e se arrependerá, falou, meu Deus, por que eu não fiz uma poupança espiritual? Por que eu não dediquei mais às leis eternas, imutáveis, e fiquei só nas leis humanas? Por que eu não prestei mais atenção nas mensagens de Jesus Cristo? Por que eu não me preocupei mais em aprender os milagres de Jesus, entender por que um homem desceu à terra e morreu por nós e foi sacrificado, e por que depois dele, quanto mais sacrificava cristãos, mais cristãos apareciam, porque esses encontravam a luz da verdade, compreendiam e compreenderam que a verdade não tem preço, que a verdade é verdade, que ele prefere sacrificar aqui na terra, mas ganhar o reino da verdade por toda a eternidade, do que omitir ou falsear e se livrar por algum período muito mínimo de acontecimentos materiais, mas depois ficar aprisionado por séculos e séculos a fio, onde há prantos e ranger de dentes. E isso é o que está acontecendo neste processo de êxodo, onde a terra está passando para o período para a regeneração, e lentamente centenas, milhares e milhões de espíritos que estão desencarnando já estão sendo levados para este planeta que é inferior à Terra, que está no princípio do provas e expiações. Quer entender como é? Pega o livro da história e volta a 20 mil anos atrás, como viviam em nosso planeta Terra, e vem no processo natural de 20 mil anos. É para lá que muitos vão, sem direito de democracia, sem direito de religião, sem conhecimento de religiosidade, apenas a lei do mais forte, apenas a briga incessante, Deus da hora que acorda até a hora que deita,
e não tem, claro, nenhum conforto material, brigando para a subsistência como animais, que a única função de um animal qual é? Sobreviver. Sobreviver, não tem mais nenhuma preocupação, não tem lazer. Ele tem que sobreviver, desencadeia ali o processo natural dos predadores, e ele tem que ficar, e assim é com o ser humano também, nesses planetas primitivos, e nós estamos caminhando para a regeneração em passos largos, e caminhamos agora que chama-se a luz da verdade. Nós temos a luz da verdade de Cristo e a verdade absoluta, e se aqueles que não viverem estão distanciando dessa oportunidade da regeneração. Você não entendeu isso ainda? Eu acredito que já. Então faça força para lutar e fazer sua poupança espiritual. Reconcilia com teus adversários. Compreenda que não existe adversário, existe pessoas que estão te ajudando a melhorar. São aqueles que te tocam nas feridas que ainda existem em tua alma. Não existe acaso. Então todos aqueles que te aproximam estão te cobrando algo que você está devendo na justiça divina. Então as palavras de Jesus ecoam-se no tempo e no espaço. Mas será que elas são mentiras? Se quiserem obrigar a te dar 1000 passos, dê mais de 2000 para com ele. Ah, não, mas isso, nós temos leis para isso, nós temos a força. Se não tiver a força, nós temos armas para defender. É meu direito, é seu direito da terra. E você quer direitos na terra e perder todos os seus direitos espirituais na caminhada evolutiva? Então por que os apóstolos morreram? Por que os cristãos morreram? Aquilo foi tudo em vão, aquilo era ilusão, aquilo era filme de ficção científica de Alfred Hitchcock? Não, aquilo é real. É real. A Bíblia Sagrada, as partes lindas, maravilhosas, que são as mensagens de fraternidade, de amor e a ética moral cristã, elas são verdades. Alguns trechos da Bíblia foram inseridos, e muitos, por cada religião. Pega a Bíblia de cada religião e olha lá, compara para você ver. E pega elas há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Agora pega... se você pegar uma de 1500, você fica assustado. Não é? No grande movimento protestantismo de Martim Lutero, você fica assustado. Você fica assustado se você pegar a primeira Bíblia, o transcrito da primeira Bíblia Sagrada. Não é? Você fica assustado com o que está, as coisas que modificaram nela. A reencarnação. Uma das partes que foram tiradas, a reencarnação, a comunicação entre os dois planos, a conversa entre encarnado e desencarnado como uma coisa tão natural. Mas fizeram questão, por quê? Porque aqueles que desencarnam veem a verdade, eles vêm nos contar a verdade, aí infunde-se em nosso campo mental que isso é mentira, que não existe. Para quê? Para que a gente não conheça a verdade. Para quê? Para que a gente acredite em religião, para que a gente acredite em líderes religiosos, e que esses líderes religiosos têm interesses. Interesses estes que é de patrimônio, que é de poder, que é de quantidade. Quantidade de quê? Como se cataloga as religiões no mundo? A religião mais importante, ela tem 1,5 bilhão de adeptos. A segunda maior religião do mundo tem... qual que é a primeira religião? Aquela que ensina a ética moral de Jesus Cristo. Caridade, fraternidade, amor. Aquela que não tem distinção de ser, nem de raça, nem de credo, e nem de religião. Porque ele não pergunta de onde vem, nem como vem, abraça a todos como irmão. Não era assim a primeira igreja cristã, a Casa do Caminho? Construída, erigida por Pedro e Estevão? Não era assim, Simão Pedro? Não foi a primeira Casa do Caminho? Olha. Então fomos induzidos, estamos sendo doutrinados a cada dia que passa a tecnologia para acreditarmos no que é matéria.
no que é ilusão. Só que as leis de Deus não modificam e elas não param seu curso natural de progresso. E ele está pegando nós nas contramãos. Olha, quando veio o Covid, nós aqui não fechamos nenhuma vírgula, nem meia hora, nem 5 minutos, nem 1 minuto, nem 30 segundos. Fizemos foi ampliar os trabalhos, que hoje nós começamos a palestra às 7h30, naquela época começávamos às 5 horas da tarde, às 17 horas, e íamos até às 21h30. No sábado passamos, iniciamos as reuniões e os trabalhos às 13h30 e íamos até às 17 horas. E a humanidade não aprendeu. O que sobrou daquilo? Tanta tragédia, tanta dor, tanto sofrimento. Sobrou, sabe o quê? Ainda bem que foi ele, não foi eu. O pensamento de centenas, de milhares e milhões de pessoas. Nossa, amava meu irmão, mas ainda bem que foi ele. Não foi eu. Não sobrou o entendimento de que aquilo é apenas um despertar. Deus falou, olha meus filhos, a regeneração está vindo e consequências virá para que acelere o processo da transformação moral da humanidade. Tem um propósito, não é o acaso. O vírus, cataclisma, mudança de temperatura, tsunamis, terremotos, está tudo coordenado pelas leis naturais de Deus, do Criador, num processo de um mundo de evolução, num mundo de expiação e prova que está em ebulição, passando para a regeneração. E nós, com toda a capacidade de inteligência que já desenvolvemos e a capacidade de tecnologias, de informações, estamos desprezando essas verdades. Chega, o que você está planejando para o ano novo? É fantástico planejar coisas materiais, beleza, mas o que sobrará no dia 2? O que sobrará de você? O que sobrará do seu espírito, da tua alma? O que sobrará das suas emoções? O que sobrará do equilíbrio psicológico, mental? O que sobrará? É isto aqui que está falando, se soubéssemos, não é? Nós teríamos decidido? Nós já sabemos, mas decidimos erroneamente. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Ao egoísta existe uma dor tremenda de solidão. Aonde? Aqui na terra, quanto aqueles o aturam e depois ele desencarna. Olha, nós vemos o filme de André Luiz, O Nosso Lar, e saiu o Nosso Lar 2 aí, não é? E André Luiz, que era um homem honesto, honrado, família, pai exemplar, esposo não tão exemplar, né? Ficou 8 anos correndo no umbral, correndo de um lado para o outro, sem nenhuma pessoa aproximar dele, a não ser pessoas que gritavam, julgavam e xingavam-o, e queriam bater nele. 8 anos. Agora você imagina o que é 8 anos no mundo dos espíritos. Você sabe o que é 8 anos no mundo dos espíritos? Aqui na Terra nós estamos comprometidos no mínimo 15 horas do nosso dia, não é? É dormir, é comer, é trabalhar, no mínimo, estou falando pouco, né? É trabalhar, é a higiene pessoal, é as vestes, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro, né? No mundo dos espíritos não tem nada para fazer para o espírito inferior. Ele fica 24 horas sofrendo. Aqui na Terra nós temos 5 sentidos. No mundo dos espíritos nós temos um, é global. Ai, estou com dor no dedão do pé. Não, é uma dor infernal na alma. Aqui na Terra nós temos Torcilax, Dorflex, codeína, né? Nós temos morfina, não é? No mundo dos espíritos tem o quê? Nada.
Só tem, se alguém rezar por você por ingratidão aqui na terra, tem que haver uma gratidão. Então, coitado do egoísta. Ele sabe disso? Se não sabia, hoje já passa a saber. Qual é a forma? A forma é passar a fraternidade, conquistar as pessoas, que as pessoas lembrem de você. Quando eu entendi que temos a vida eterna, quando eu compreendi, quando eu encontrei a luz do Espiritismo, um dia eu fiz uma pergunta para mim, falei, meu Deus, se eu morresse hoje, quem rezaria para mim? Eu corri o pensamento, encontrei uma pessoa, quem era essa pessoa? Minha mãe, ela estava viva na época. Ai, minha mãe vai rezar por mim. Se você dormisse hoje e não acordasse amanhã no mundo dos encarnados, quem que endereçaria para você preces de fundo do coração, de saudade, amor e gratidão? Não é aquele apego, ai meu Deus, agora me deixou sozinho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que levar o carro na oficina, eu tenho que trocar a lâmpada, eu tenho que, o sifão estragou, eu tenho que desentupir a caixa de gordura da cozinha, né? Que era meu marido que fazia isso. Compreende? Não, quem que rezaria? Oh meu Deus, como fulano é bacana, minha alma é gêmea, como nós dois, né, nos completávamos, saudade que eu tenho das conversas, das brincadeiras, das risadas juntos. Né? Que dia que você riu com seu marido, com sua esposa? Que dia que você contou uma piada para o seu marido e ele riu? Que dia que você contou uma piada para sua mulher e ele riu? Que dia que você fez ela sorrir? Que dia que ele fez você sorrir? Ou virou aquele relacionamento de conveniência? Porque tem bens e se separar tem que dividir. Compreende? Ou tem medo da solidão? Tenha medo não, todo mundo, ninguém fica só fica se quiser. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se as pessoas que comem demais soubessem que ali ele está retardando o seu processo de vida, retarda lógico, né, vai morrer antecipado, né, de morte, né? Ele continuaria a comer daquele jeito? Além da sua capacidade orgânica? Continuaria? A hora que ele falasse assim, nossa, eu estou com 70, mas eu poderia viver até 80, com saúde e equilíbrio, ele continuaria a comer? Olha que eu já conversei com o espírito que convivia no grupo, que depois morreu, e disse, olha, eu morri por comer demais. E ele ainda morreu com poucos anos de diferença. Ele falou assim, agora aqui, eu peguei minha ficha reencarnatória e morri com 67 anos por problemas de alimentação e fui perdendo a saúde porque eu comer demais, excesso de alimentação animal, e eu ia viver até os 72 anos de idade. 5 anos. E se antecipa, é tratado como quando chega lá de lá? Suicídio inconsciente. Ou agora é consciente. Se faz, está consciente, então já não é mais inconsciente. Inconsciente é quando a gente não sabe. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Olha, quando nós vemos, fala assim, crucificaram Jesus. O que aconteceu 70 anos depois de Jesus em Jerusalém? E o que acontece até hoje lá? Fruto de quê? Se soubesse, olha, escolhas infelizes movimentam energia trevosa para a própria pessoa, para a descendência, para ele que voltará em outras encarnações para a mesma localidade. Se nós não afastaríamos das leis naturais de Deus, das verdades absolutas de Deus. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Olha, nós estamos vivendo um conflito de verdades. Nós estamos vivendo um conflito de opiniões. Então, perdoa aqueles que têm opinião contrária às de Jesus Cristo, porque eles ou sabem ou são apenas zombarias. Ou não sabem. Agora, se sabem, zombam.
Então não caia na faixa de retornar para brigar, confrontar. Nós compreendemos, então temos que colocar o olho na meta que é Jesus Cristo. Muitos nos ofenderão e agredirão, atacarão. Quando eu fui assumir esta casa, há 20 anos atrás, a minha esposa disse, agora a gente tem que falar assim, né? A minha esposa da época, agora a coisa funciona assim. Você encontra um amigo, oi, tudo bem, tudo bem? A sua esposa atual é qual mesmo? Ah, não, eu estou com aquela mesmo. Isso é raro, hein? Agora, geralmente, assim, ó, minha esposa atual é a fulana, né? A minha companheira disse assim, ou eu ou centro espírita. Compreende isso? A esposa da época. Eu pensei, poxa, mas se ela está me pondo na parede, e ainda mais, do outro lado da parede é Cristo, poxa, imagina uma convivência, vai ser uma convivência não muito fácil, né? Já não estava fácil, já era difícil, falei, agora vai desandar. Sabe, estou contando isso não como vantagem, não, estou contando isso como que aconteceu na minha vida e acontece na vida de todo mundo. Então nós somos confrontados para não caminhar nas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos num mundo de expiação e provas. Tem um filme antigo que chama Amor Além da Vida. Alguém já assistiu? É fantástico esse filme. É antigo. É lindo. É um filme de romance. A hora que o artista, acho que esse artista já até desencarnou, né, se não me engano. A hora que a esposa dele morre, ele morre, a esposa morre, ela morre por suicídio, depressão, sabe? E ela é levada para o Vale dos Suicidas. E ele ama muito ela, com toda sinceridade. E ele vai buscar ela lá. E aí avisam para ele, né? Fala, olha, ninguém sai de lá. Não vá. Ele falou, eu vou. Não, mas não vai, ninguém sai. Quem entra não sai. E ele disse, não, ele ama demais, ama com muito amor. Ele falou, eu vou. Se eu não sair, eu fico com ela lá, porque eu a amo. Mas ela não te conhece, ela vai estar translocada. Ela diz, não importa, eu a amo. Não importa se ela não me ama. E ele vai. Quando ele entra lá, todos os espíritos queriam aprisionar ele lá, não queriam ser salvo. Até a própria esposa dele, no início, não conhecia, queria aprisionar ele lá. Isso é um filme de ficção científica que tem mais de 20 anos. Mas é a realidade do planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiação. E é assim, ó, lembra disso? Aqui, tudo puxa para baixo. Tudo puxa para baixo. Então nós temos que ter uma força descomunal para evoluir moralmente e espiritualmente. E a luta é diária. E o maior inimigo é quem? Nós mesmos. Por quê? Porque é dentro de nós que mora o ego, o orgulho, os conflitos e o fator energético que traz para nós todas aquelas pessoas que se assemelham conosco. Todas aquelas pessoas que se assemelham com os fatores energéticos do nosso coração. Ah, mas eu só encontro pessoas ruins na minha vida. Faz uma autoanálise. Olha, não se ofende, isso é a espiritualidade que fala, está nos livros, tá? Sou eu não. Eu sou aprendiz do Evangelho. Melhora teu coração que você vai atrair, depois de passar pelas provações dessa transformação, só pessoas boas. Foi isso que Jesus nos ensinou e foi isso que todos os cristãos aprenderam e por isso eles sacrificavam seu corpo, compreendendo que essas verdades recebem e receberam. Então, tá aí a pergunta, se você souber tudo que aconteceria o ano que vem de suas atitudes de hoje, desse ano, você mudaria suas atitudes? Então pensa nisso, porque não existe acaso nem destino. Tudo que acontece no amanhã, você já escolheu no hoje. Você escolheu hoje aquilo que vai acontecer no amanhã. E aquilo que está acontecendo hoje foi fruto das suas escolhas que você já escolheu ontem. O passado e o presente e o futuro se confundem. Os acontecimentos só são diferentes da época de marcação. Nós decidimos hoje, amanhã que resolve. Na hora que você está enchendo a cara, você sente o prazer. Mas você ali naquele prazer, você já está decidindo um processo energético de fragilidades orgânicas que o levará a grandes tormentos e dores e até perda da sua própria estrutura física na lucidez e na saúde.
E a hora que chegar, você vai lembrar? Fala assim, agora eu sofro, mas eu bebi. Né? Hoje eu sofro, mas eu fui egoísta. Hoje eu estou em desarmonia psíquica, mas eu falei mal dos outros e pensei mal dos outros. Que bom, eu decidi isso para mim. É assim que vai pensar? Não, nós culpamos Deus. Então, faça. Acredito, é um momento de grandes reavaliações de vida. Chegamos no fim do ano, falta poucos dias para entregarmos 2023 e entra 2024. Sob a minha opinião psíquica de entendimento espiritual, chama-se viver a verdade em Cristo Jesus. É a tônica para o ano de 2024. E aquilo que não for verdade em Cristo, transformará em dor e sofrimento, em tormentos em nossas almas. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por movimentar-nos à vontade e ainda receber, Senhor, o aconselhamento do anjo amigo, do anjo guardião, para que pudéssemos abandonar o conforto de nossa casa, de nosso lar, e aqui vir, Senhor, e sentir a Tua presença. E ainda, Senhor, ouvir as palavras do Teu Evangelho como consolo, advertência e aprendizado. Fortaleça-nos nas decisões, nas escolhas, nos nossos caminhos. Ilumina, Senhor, nossa alma, nosso espírito, para que possamos ter coragens de viver e vivenciar a luz da verdade, Senhor, em nossa caminhada. Rogamos, amado Jesus, por nosso lar, por nossa família, por nossos familiares, por aqueles que antecederam a nós, Jesus Cristo, que já retornaram à pátria espiritual, alguns de formas difíceis, com tormentos, oriundos de suas escolhas do passado, que possam, Senhor Jesus, divisar essa verdade e, através, Senhor, do arrependimento, encontrar a oportunidade da reparação e transformar suas existências, assim como nós, Senhor, possamos acordar e despertar, Senhor, e viver à luz da Tua verdade em todos os dias de nossas vidas. Assim, Cristo Jesus, em Tuas mãos entregamos-nos, rogando que seja feita sempre a Tua vontade em nós e não a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos, fico honrado e orgulhoso com a visita de cada um de vocês. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o teu coração. E que Jesus Cristo possa despertar-nos e que possam retornar ao lar repleto com a esperança de Jesus nos corações. Que Deus abençoe e feliz final de ano e muitas reflexões para o ano vindouro, mas além das reflexões, muita coragem para a transformação sobre a luz e a verdade de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado a todos.